Capítulo 13. Sussurros de um Deus. Templo de Achiron, início do inverno, ano 3081 após a perdição. Kalimvar ajoelhou-se com as mãos no colo, sentindo o tecido macio das calças contra as palmas das mãos. O brilho quente das velas tremeluzia, oscilando constantemente contra as paredes de pedra da Câmara das Almas. Estava sozinho, como já fazia algum tempo. Não tinha certeza de quanto tempo exatamente. Horas. Precisava daquela paz. Soltando um suspiro, ele olhou para os nichos embutidos na parede à sua frente. 100 nichos, um para cada 100 sigilos. Um para cada cavaleiro. O cofre das almas era para onde os sigilos retornavam caso seus portadores fossem mortos. Trazidos de volta por Achiron para que outro pudesse portar seus dons e seus fardos. No momento, todos os nichos, exceto 3, estavam vazios. Os 3 cavaleiros haviam sido mortos na Batalha de Quimspas, Iritinia, Alenor e Veratin. Tanto Iritinia quanto Alenor eram cavaleiros do 3º capítulo, da irmã capitã Oliria. Kalimvar sabia que deveria ter ido ver Oliria depois da batalha. Ele sabia da dor que ela estaria sentindo. Todo cavaleiro sentia a perda de um irmão ou irmã. A dor permeava seus sigilos, vibrava em seus corpos. Eles estavam conectados, todos eles. Mas perder um cavaleiro sob seu comando era algo diferente. Kalimvar não tinha certeza do porquê. Talvez tivesse algo a ver com os laços que criaram ao longo do tempo, ou talvez o sigilo de um capitão era simplesmente diferente. Kalimvar teria estado mais inclinado a acreditar no primeiro do que no segundo até recentemente. Olhando fixamente para frente, seus olhos percorreram o sigilo metálico esverdeado que repousava na alcova à sua frente. Forjado pelo próprio Achiron, moldado no símbolo dos cavaleiros, uma espada voltada para baixo incrustada em um sol radiante. Os sigilos eram o que concedia força aos cavaleiros. Eram o elo entre o deus guerreiro e seus escolhidos. Eram tudo. Este sigilo em particular pertencia a Veratin. Kalimvar podia senti-lo pulsando em seu corpo. Assim como sentirá o sigilo de cada cavaleiro desde a morte de Veratin. Levou a mão ao peito, traçando com os dedos o local onde seu sigilo repousava sob a camisa, fundido ao seu corpo. Ao segurar Veratin em seus braços, sentirá uma mudança. Sempre sentirá seus irmãos e irmãs, tal era o laço que os unia por meio de Achiron, mas isto era completamente diferente. Agora podia sentir tudo, suas vidas, seus corações, seus medos. Sempre sentirá isso, velho amigo. Era este o peso que carregava nos ombros. Em sua mente, Kalimvar ainda conseguia ver o corpo de Veratin em seus braços, nu e sem vida, sua alma arrancada do mundo. Só de pensar nisso, seu pulso acelerou e sua mandíbula se contraiu. Não estava certo. A raiva explodiu no coração de Kalimvar e, com ela, o poder emanou de seu sigilo, incendiando suas veias. Veratin servirá a Achiron por séculos. Centenas e centenas de anos. Ele fora o salvador de Kalimvar, seu guia, seu mestre e, por fim, seu amigo. Ele dera tudo. Apenas para que sua alma tivesse seu merecido descanso negado nos salões de Achiron pelo nitral de um xamã da prole de sangue. Kalimvar estremeceu. Ele ainda conseguia ver, o nitral escuro e cintilante perfurando a armadura de Veratin, o corpo de seu amigo caindo no chão. Kalimvar se levantou, sentindo as pernas bambas. Deu um passo à frente, passando a mão pelo metal frio do sigilo de Veratin. Farei com que sangrem em seu nome. Farei com que o deus deles trema. Ao deslizar os dedos pela superfície metálica, o próprio sigilo de Kalimvar pulsou, enviando ondas de energia por todo o seu corpo. Um arrepio percorreu seu corpo, os pelos dos braços e da nuca se eriçaram. Ele já havia sentido isso antes, diversas vezes desde a morte de Veratin. Cada vez, ele reprimia a sensação, mantendo-a sob controle, relutante, ou incapaz, de encarar o que quer que fosse. Mas desta vez, era mais forte. Queimava como uma fogueira, cegando sua visão com uma luz verde pura. Tremendo, Kalimvar caiu de joelhos, o choque vibrando em suas pernas ao atingir a pedra. Kalimvar. Uma voz ecoou na mente de Kalimvar, chamando-o. A mão de Efialtir se aproxima do mundo, meu filho. Você deve se manter firme. Kalimvar juntou as mãos atrás da cabeça. A onda de poder emanada de seu sigilo fez seu corpo tremer. Ele reconheceu a voz como sendo de Achiron. Será que Veratin também conseguirá ouvi-la? A voz de um deus sussurrando nas profundezas de sua mente. Você se pergunta por que eu escolhi você. Você duvida. Não posso ser o que ele foi, sussurrou Kalimvar, afundando os dedos na nuca. A pressão o acalmou.
Não posso ser Veratin. Você duvida, repetiu a voz. Mas eu não. Tão repentinamente quanto começou, a pulsação no sigilo de Kalimvar cessou, o tremor em seu corpo parou e a luz verde que brilhava em seus olhos se dissipou. Ele estava ajoelhado ali, com as mãos juntas atrás da cabeça, a respiração curta e ofegante. Será que aquilo tinha acontecido mesmo, ou ele tinha imaginado? Por favor, me diga que eu não estou ficando louco. Grão-mestre. A simples menção da palavra formou um nó no coração de Kalimvar. Aquele título não lhe pertencia. Pertencia a Veratin. Tirando as mãos da nuca, Kalimvar se levantou, tentando disfarçar o tremor que se instalara em suas mãos. Huon estava do outro lado da Câmara das Almas, a preocupação evidente em seus olhos verde-escuros. Mas ele não apenas a via, como a sentia. Ela emanava dela. Não está certo, as emoções dela deveriam ser dela. A preocupação que ele sentia em Huon desapareceu com esse pensamento, como se um cordão tivesse sido cortado ou afrouxado de alguma forma. Teria sido ele? Teria Veratin conseguido sentir tudo o que Kalimvar sentirá? Quando Kalimvar não atendeu ao chamado de Huon, ela caminhou em sua direção, pousando a mão em seu ombro. Kalimvar, você está bem? Kalimvar assentiu distraidamente, incapaz de encontrar seu olhar. Ela levou a mão ao queixo dele, puxando-o para perto de si para que seus olhares se encontrassem. Um sorriso suave adornava seus lábios. Você era meu irmão, capitão. Você é meu grão-mestre. Você sempre será o homem com quem me orgulho de lutar ao lado. Sua perda também me consome, mas, por agora, seus cavaleiros precisam de você. Convoquei os capítulos para a sala de guerra, como você pediu. Sabe o que dizer? Agora sim. Em tudo, Huon tinha sido seu alicerce, a única coisa que o mantinha de pé. Lidere o caminho. Arden estava perto da mesa de guerra, com os braços cruzados e a mente divagando. Não importava quantas vezes tivesse visto a mesa de guerra, ela sempre o impressionava profundamente. A riqueza de detalhes em cada curva de rio e em cada pico de montanha. Ildris, Dainin, Mirken e Tarron estavam de pé ao lado da mesa, apontando para diferentes marcadores em sua superfície e conversando sobre planos de ação. Não haviam parado desde que chegaram à sala de guerra. Sylvain e Varlin esperavam pacientemente à direita de Arden. Nenhuma das duas havia dito uma palavra. O que não era novidade para Sylvain, mas a língua de Varlin costumava ser tão rápida quanto a de Lirin. Seu silêncio adicionava um senso de gravidade à tensão que pairava no ar. Sylvain, Dainin, Mirken e Varlin não estavam em Passagem do Rei. Já estavam em missão quando Veratin sentiu a convergência. Não foi preciso muito para Arden sentir a culpa que as acompanhava. Elas não eram mais culpadas pela morte de Veratin do que os ventos da Costa Relâmpago por uma árvore caída em Valtara. Mas Arden entendia esse tipo de culpa. A culpa de não estar lá. Não seguia lógica nem razão. Simplesmente era. Arden olhou ao redor da sala de guerra. Era raro ver todos os cavaleiros reunidos em um só lugar. Frequentemente, menos da metade da cavalaria estava presente no templo ao mesmo tempo. Assim era. A sombra não parava, e não dormia, então eles também não podiam. Mas, neste caso, Kalimvar havia convocado todos os cavaleiros de volta ao templo. Enquanto Arden olhava ao redor da mesa, seus olhares se cruzaram com os de Oliria, irmã capitã da terceira. Ela havia perdido 2 cavaleiros em Passagem do Rei, Iritinia e Alenor. Ele podia ver a dor deles em seus olhos. Seu olhar geralmente feroz foi substituído por uma suave tristeza. Ela sustentou seu olhar por um instante, depois assentiu, voltando a encarar o vazio da mesa de guerra. A cada minuto que passava, a algazarra na câmara aumentava, com os cavaleiros conversando entre si. Você falou com ele desde Passagem do Rei? Lirin aproximou-se de Arden, arqueando uma sobrancelha. A última vez que Arden o vira, Lirin estava conversando com irmã capitã Aerdaine da Nona. Irmão capitão grão-mestre Kalimvar. Lirin deu um sorriso sem jeito ao se corrigir. Vai levar um tempo para me acostumar. Você já falou com ele. Arden balançou a cabeça. Respirou fundo, com os braços ainda cruzados sobre o peito. Um silêncio se instalou entre ele e Lirin, não um silêncio confortável que costumava haver entre eles, mas um silêncio pesado. Um silêncio carregado de perguntas inquietantes. Então, a palavra ficou suspensa no ar ao sair da boca de Lirin. Aen. Esse era o seu nome antes. Arden cerrou os dentes. Quando cada cavaleiro recebia o sigilo, ganhava um novo nome para simbolizar seu renascimento.
Não podiam falar do passado. Não era uma regra, mas era assim que funcionava. A única pessoa com quem ele havia conversado fora Kalimvar no jardim tranquilo, após o ataque dos Bloodspon à clareira. Aquele ataque quase o destruiu. Só de pensar nisso, um arrepio percorria sua pele. Ver tantos mortos, tantos que ele conhecera e amara. Ferrin Cole, Joran Brock, Verna Gritten. O filho de Jorvil Ernin, Aren, não tinha vivido mais do que 3 verões quando Arden recebeu o sigilo. Arden vira sua cabeça decapitada, jazia na terra em frente ao dragão dourado. Ver Eddard chorando sobre o corpo de Aela lhe dilacerara o coração. Precisou de toda a sua força para não correr até o lado do homem. Foi sim, disse Arden, sem oferecer mais detalhes. Bem, quem diria que o Draleide era seu irmão? Quer dizer, em termos de coincidências, essa é outra história. Ele monta um dragão e você luta por um deus. Lirin parou de falar, soltando um suspiro. Desculpe. Você sabe que às vezes falo mais rápido que um cavalo. É difícil. Tudo isso, disse ele, gesticulando ao redor da sala de guerra e dos capítulos de cavaleiros reunidos lá dentro, pode ser difícil de processar por si só. Saber que tudo que você conhecia se foi é uma coisa, mas ver tudo de novo e ter que ir embora, só posso imaginar. Pelo menos minha família está morta. Isso facilita as coisas, de certa forma. Mesmo assim, ainda não consigo me acostumar com a ideia de viver por centenas de anos. Certamente isso se torna entediante eventualmente. Kalimvar é velho o suficiente para ser o pai do pai do pai do meu pai. Pai do pai do meu pai. Arden não conseguiu conter um riso quando a afirmação de Lirin se transformou lentamente em uma pergunta. Lirin era uma das poucas pessoas que ele conhecera capaz de trazer um toque de alegria a uma situação como essa. As grandes portas de madeira na extremidade oeste da sala rangeram ao se abrirem, e o murmúrio de vozes que lentamente tomava conta da câmara cessou abruptamente quando Kalimvar e Huon entraram, caminhando lado a lado. Os passos de Kalimvar eram pesados, seus olhos com olheiras profundas e um semblante abatido. Arden sempre soube que nada vivo, ou que já tivesse vivido, poderia atravessar a fenda sem ser envolvido pela armadura sentinela. Mas ele nunca tinha visto o que aconteceria se isso fosse tentado. Não tinha certeza do que esperava. Algo dramático, talvez. Mas quando Kalimvar carregou o corpo de Veratin através da fenda, este simplesmente desapareceu, cada fragmento do ser físico de Veratin desintegrado e consumido pelo portal. O observador Gildrick havia dito que era isso que acontecia com todos os cavaleiros, sempre que possível. Seus corpos entregues à fenda, recuperados por Ashiron. Quando Gildrick disse isso, pareceu quase poético. Mas ver Kalimvar ajoelhado sobre a pedra na Câmara do Coração, com os braços estendidos e vazios, fora agonizante. Huon acenou com a cabeça para o resto do segundo enquanto se separava de Kalimvar e tomava um lugar à esquerda de Arden, um sorriso fraco nos lábios quando seus olhares se encontraram. Obrigado por virem, irmãos e irmãs, disse Kalimvar, movendo-se para o lado da mesa de guerra entre Irmã Capitão Oliria e o irmão Alden da Quinta Ordem. Os cavaleiros que estavam na cabeceira da mesa abriram espaço para Kalimvar, mas retornaram aos seus lugares ao perceberem que ele havia parado ao lado de Oliria. Kalimvar olhou ao redor, seu olhar percorrendo cada um dos cavaleiros reunidos à sua frente. Eu sei que é estranho, disse Kalimvar, inspirando profundamente e expirando pelo nariz. Não há um cavaleiro nesta sala que tenha visto esta ordem sem Veratin à sua frente. Ele não era apenas o mais sábio de nós, mas também o melhor. Veratin sabia quando se impor e quando recuar. Sabia quando uma palavra gentil era mais poderosa do que uma repreensão. Foi ele quem concedeu a muitos de nós nossos sigilos, nos salvou, nos deu a chance de lutar por aqueles que deixamos para trás, em vez de nos perdermos no vazio. Ele era nossa âncora. Mas, acima de tudo, ele era nosso amigo. Kalimvar se virou para Oliria, pousando a mão em seu ombro. Irmã, não pense que me esqueci daqueles que também perdemos. Iritinia e Alenor. Eles eram guerreiros excelentes e cavaleiros ainda melhores. Alenor espalhou muita alegria por aqui. Seu humor seco era apreciado, e sua leveza era um alívio em meio à escuridão. Iritinia era uma alma bela. Se eu tivesse metade da bondade dela, seria 4 vezes melhor. Todos nós lamentamos com você. Finas lágrimas escorriam pelas bochechas de Oliria enquanto Kalimvar falava. Ela inclinou a cabeça em direção a Kalimvar, o sorriso em seus lábios desprovido de alegria. Antes de prosseguir, há 2 assuntos que precisam ser tratados. Kalimvar deu um passo para trás e contornou a mesa, com todos os olhares o seguindo. Irmã Arlena, disse ele enquanto caminhava. Irmã Arlena, da primeira,
estava de pé ao lado da mesa, em frente a Kalimvar, com as mãos apoiadas na mesa de guerra, os olhos escuros e vermelhos de tanto chorar. Ela se ergueu completamente. Sim, grão-mestre. Kalimvar parou diante dela. Você esteve ao lado de Veratin por séculos. Lutou ao lado dele na queda. Cuidou de seus ferimentos. Deu a ele o presente da sua companhia. Tenho orgulho de chamá-la de minha irmã cavaleira. Obrigado, grão-mestre. E tenho orgulho de chamá-lo de meu líder. Kalimvar deu um meio sorriso para Arlena, acenando com a cabeça, com os olhos brilhando. Ajoelhe-se, irmã Arlena. Sem hesitar, Arlena se ajoelhou, com a cabeça baixa em direção ao chão. Quando você se ajoelhou, ajoelhou-se como irmã Arlena, cavaleira de Achiron, alma escolhida do guerreiro. Kalimvar olhou para Arlena, inspirando profundamente. Mas agora, ao se levantar, você o faz como irmã capitã Arlena, cavaleira de Achiron, alma escolhida do guerreiro, capitã da primeira. Gritos e vivas ecoaram pela câmara, mãos cerradas, pés batendo no chão. Arden viu lágrimas frescas escorrendo pelas bochechas de Arlena enquanto ela se levantava. É uma honra para mim, grão-mestre. A honra é nossa, Arlena. Que fique claro que você não está apenas seguindo um caminho, você está carregando uma chama. Os cavaleiros do primeiro, que estavam ao redor de Arlena, a parabenizaram enquanto Kalimvar voltava a dar a volta na mesa. Mas, à medida que os aplausos e cânticos cessavam, um silêncio expectante se instalou. Todos os olhares seguiram Kalimvar enquanto ele contornava a mesa, passando pelo lugar onde estivera antes, ao lado de Oliria. Murmúrios se espalharam entre os cavaleiros reunidos. Veratin e eu nunca discutimos a sucessão. Vivemos por tanto tempo que não era algo em que pensávamos. Os cavaleiros se afastaram enquanto Kalimvar caminhava em direção a Arden, Huon, Lirin e os outros cavaleiros da Segunda Ordem. Tenho certeza de que os observadores têm suas próprias ideias, mas neste tempo de guerra, posso ser o grão-mestre, mas a Segunda Ordem ainda precisa de seu capitão. Kalimvar olhou para Huon. Irmã Huon, ajoelhe-se. O choque estampou-se no rosto de Huon. Kalimvar, por que, você? Huon engoliu em seco. Arden nunca a vira tão abalada. Ela caiu de joelhos, curvando a cabeça. Mesmo ajoelhada, Arden podia ver o tremor em sua respiração. Você aceitará esse fardo? Perguntou Kalimvar, de pé diante de Huon. Você liderará a segunda, como eu fiz por séculos. Você carregará o manto do capitão. Seria a maior honra da minha vida, disse Huon, erguendo a cabeça. E conhecer você tem sido uma das maiores honras da minha vida, irmã. Capitão Huon, continuarei lutando ao seu lado, mas o segundo agora é seu. Levante-se. Outra explosão de vivas e gritos ecoou pela câmara quando Huon se levantou, o choque ainda estampado em seu rosto. Ildris e Tarron a abraçaram, enquanto Dainin, Varlin, Mirkin, Sylvin, Arden e Lirin parabenizavam a nova capitã. Arden não esperava que Kalimvar nomeasse uma nova capitã. Veratin não havia concedido o título a nenhum dos primeiros. Pelo que ele entendia, não era necessário, mas alguns grão-mestres haviam considerado apropriado fazê-lo no passado. Se fosse para ser alguém, Arden estava feliz que fosse Huon. Quando os aplausos cessaram, Kalimvar puxou Huon para um abraço apertado, depois repousou as mãos em suas bochechas por um instante, antes de se afastar. Quando o silêncio voltou a reinar, Kalimvar soltou um suspiro suave, virando-se para a mesa, observando mais uma vez os presentes, seu olhar demorando-se em Arden. A lua de sangue surgirá ainda este ano. Da última vez, não estávamos preparados. Havíamos nos acomodado. Pensávamos que a sombra havia diminuído. Estávamos enganados. E por causa desse engano, muitos de nossos irmãos e irmãs foram enviados para jantar nos salões de Achiron. Enquanto reconstruíamos, a sombra se fortalecia. Posso sentir a corrupção até hoje. Ela paira no ar. Infiltra-se no solo. A mão de Efialtir se aproxima cada vez mais do mundo a cada dia que passa. O Deus traidor se alimenta das almas dos mortos. Cada gota de sangue derramada pelas mãos de seus servos lhe dá força. Ele busca abrir um caminho entre os mundos. Trazer sua escuridão encarnada para cá. Kalimvar fez uma pausa, contemplando a mesa de guerra de pedra esculpida. Levantou a cabeça, olhando ao redor da mesa, seu olhar percorrendo lentamente a mesa, como se estivesse avaliando cada cavaleiro. É por isso que não podemos mais ficar de braços cruzados. Um murmúrio se espalhou entre os cavaleiros reunidos e Lirin olhou para Arden, com uma sobrancelha arqueada. Esse assunto já havia surgido antes.
Os capitães não haviam conseguido chegar a um consenso. Hilárin, Armites e Valeian insistiram para que os cavaleiros fossem mais agressivos, mas foram Kalinvar e Veratin que pressionaram pela cautela. Kalinvar ergueu a mão, pedindo silêncio. A algazarra cessou. Fomos tímidos demais, pacientes demais. Esperamos por convergências e lutamos nos termos de nossos inimigos. Chega! Chegou a hora de os cavaleiros de Acheron atacarem o coração da sombra. Quando se quer matar uma erva daninha, não se cortam suas folhas quando ela cresce demais, arranca-se pela raiz. Arranca-se, raiz e caule. Kalinvar parou, como se as palavras tivessem se perdido de repente, flutuando fora de seu alcance. Ele encarou a mesa de guerra, murmurou algo para si mesmo, balançou a cabeça e ergueu o olhar mais uma vez. Não podemos impedir a lua de sangue. Ela surgirá tão certo quanto a morte um dia virá para todos nós. Mas o que podemos fazer é erradicar a prole de sangue antes que a morte nos chame. Podemos caçá-los, podemos matar seus xamãs e podemos destruí-los. Arden viu muitos dos cavaleiros assentindo em concordância, com olhares fervorosos nos rostos, Hilárin, Armites e Valeian entre eles. Mas nem todos compartilhavam do mesmo sentimento. Mas, Mano, o irmão capitão da Armerian da Quarta se interrompeu antes de terminar. Mas, grão-mestre, se nos dispersarmos demais, não conseguiremos responder às convergências a tempo. Concordo, disse o irmão capitão Rivik da Oitava. Não foi o seu próprio cavaleiro, irmão Arden, quem argumentou nesta mesma sala que, se enviarmos todos os nossos cavaleiros para o campo de batalha, perderemos nossa maior vantagem, nossa mobilidade? Que, com a fenda, podemos atacar como um raio onde quer que a sombra mostre sua face. Devo dizer que estou inclinado a concordar. Esta não é uma estratégia sábia, grão-mestre. Ficaremos expostos e vulneráveis. Arden engoliu em seco. Todos os olhares se voltaram para ele, com expressões que variavam da curiosidade à irritação. Ignorando os outros, Kalinvar cruzou o braço direito sobre o esquerdo, acariciando a barba enquanto olhava para a mesa de guerra. Quando Arden falou aqui pela última vez, creio eu, irmão capitão Rivik, sua resposta foi: a criança fala do que não entende. Estou correto. O rosto do irmão capitão Rivik empalideceu. Sim, grão-mestre, mas... Então, qual é a sua opinião, irmão capitão? Concorda com ele, ou ele é apenas uma criança que fala do que não entende? Eu estava errado, disse Rivik, lançando um olhar para Arden. Soltando um suspiro, Rivik acenou com a cabeça em sinal de desculpas. Eu estava errado, grão-mestre. Humildade é uma qualidade a ser admirada, não desprezada, irmão capitão. Obrigado por sua franqueza. Kalinvar desdobrou os braços e estendeu a mão em direção à mesa, pegando duas fichas verdes. Uma para Iritinia, outra para Alenor. Antes da batalha em Passagem do Rei, Veratin não havia saído do templo e, portanto, não havia uma ficha correspondente para indicar sua posição no continente. Kalinvar olhou para as duas fichas em sua palma antes de fechar os dedos sobre elas. Quando nós, capitães, estivemos aqui pela última vez com o grão-mestre Veratin, o irmão Arden também disse que a sombra não hesita em distorcer as mentes dos homens. Que ela usa nossa ausência a seu favor e que chegará a um ponto em que não poderemos mais conter a maré sozinhos. Mais murmúrios surgiram entre os cavaleiros reunidos, particularmente de alguns dos capitães, mas Kalinvar continuou. Somos 97, meus irmãos e irmãs. Esse é o nosso número. Ele bateu as duas fichas verdes na superfície da mesa de guerra. 97 fichas verdes para 97 cavaleiros. Para aqueles que nunca estiveram nesta sala, aqueles que não tiveram a honra de ser um capitão do capítulo, cada uma dessas fichas brancas, Kalinvar bateu com o dedo em uma das centenas de fichas brancas espalhadas pela mesa de guerra, ao lado de pequenas esculturas que denotavam lealdade, marca 1000 soldados. 1000. Só em Loria, há mais de 300.000 soldados, e ainda mais divididos entre os diversos exércitos das províncias do sul. Centenas de milhares de guerreiros dispostos a morrer para proteger o que amam. Centenas de milhares. É verdade que alguns lutarão ao lado de Fani Morten, pelo império que chamam de lar, mas todos invariavelmente se oporão à sombra ou sucumbirão à sua vontade. Farão essa escolha conosco ou sem nós. Eu, por exemplo, prefiro que seja conosco. Enquanto observava Kalinvar falar, Arden percebeu o que o homem estava fazendo. Ele estava usando o desejo de capitães como Valeian e Armites por uma postura mais agressiva para justificar o contato dos cavaleiros. Ele havia conduzido a conversa com maestria. Antes da Batalha de Passagem do Rei, Arden de fato temia que adotar uma postura mais agressiva pudesse limitar a capacidade de reação dos cavaleiros.
Se eles atacassem a sombra com todas as suas forças, não sobraria nenhum cavaleiro no templo para reagir a ataques como o ocorrido na clareira. Mas depois de ver o que aquele xamã fora capaz de fazer, depois de testemunhar a devastação que a força dos engendros de sangue causará em uma cidade fortemente defendida como passagem do rei, e depois de ver a vida se esvair do corpo do grão-mestre Veratin, a postura de Arden começou a mudar. E, a julgar pela aparência de muitos na sala, ele não estava sozinho. Se ele se expusesse demais, ainda assim ficariam vulneráveis, mas não tinham escolha. Não podiam continuar permitindo que os Bloodspawn escolhessem o campo de batalha, entrando na luta apenas quando o combate já havia começado. Mas se pudessem encontrar aliados no povo de Eferia, se pudessem se unir contra a sombra, isso poderia mudar tudo. Por muito tempo, lutamos sozinhos. Kalimvar debruçou-se sobre a mesa de guerra, apoiou as mãos na borda e lançou o olhar sobre o continente de pedra esculpida. Sua voz carregava uma fúria contida. Por muito tempo, perdemos irmãos e irmãs por orgulho excessivo. Porque, em nossa arrogância, acreditávamos que este fardo era nosso, e somente nosso. Enquanto falava, Kalimvar ergueu o olhar da mesa, o peito subindo e descendo em movimentos pesados, uma intensidade em seus olhos. Um zumbido grave ressoou do sigilo de Arden, percorrendo seu corpo e carregando consigo uma onda de emoções. Raiva, tristeza, fúria. Era quase imperceptível a princípio, mas cresceu lentamente até que Arden foi completamente consumido pelo fervor. Seu maxilar se contraiu, seus pulmões se encheram de ar e uma fúria fria percorreu suas veias. Ao seu redor, os outros cavaleiros estavam iguais. Ele podia ver em seus olhos, assim como sentir. Era como se as emoções de Kalimvar estivessem inundando os sigilos de cada cavaleiro na sala. Kalimvar ergueu as mãos da mesa, endireitando-se. Respirou fundo, seu olhar percorrendo cada rosto. A sombra se alimenta da nossa divisão. Ela próspera onde nosso orgulho brilha. É hora, meus irmãos e irmãs, de lutarmos ombro a ombro com os guerreiros de Eferia. Não permitiremos que a sombra entre. Não permitiremos que a mão do Deus traiçoeiro trilhe um caminho sangrento por este mundo. Kalimvar fez uma pausa, seus olhos fixos em Arden. Nos milênios passados, não foi apenas por nossas ações que a sombra foi mantida à distância, apesar do que possamos querer acreditar. Os Draleid, montados em seus dragões, eram um farol para o povo destas terras. Onde quer que a sombra erguesse a cabeça, eles permaneciam firmes, desafiadores. Onde quer que seu fogo fosse necessário, ele ardia. Houve um tempo, há muito tempo, em que lutamos lado a lado. Mas 400 anos atrás, quando eles mais precisavam de nós, recuamos e esperamos. Permitimos que a sombra se infiltrasse nas mentes da Ordem, determinados a não interferir em seus assuntos. Política do continente. O silêncio tomou conta do ar enquanto a Câmara aguardava ansiosamente as palavras de Kalimvar. Falhamos com eles naquela época, mas não falharemos agora. Um novo Draleid nasceu. Aqueles de vocês que lutaram em Kinspas viram como soldados imperiais se uniram a ele. Viram como lutaram ao seu lado. E viram a luz de Varin em seus olhos. O Império era seu inimigo, e ainda assim, quando precisaram dele, ele atendeu ao seu chamado. Quaisquer que sejam suas opiniões, vocês seguem o credo de Ashiron. Não é mesmo? Enquanto a pergunta pairava no ar, Huon deu um passo à frente, e todos os olhares se voltaram para ela. O dever dos fortes é proteger os fracos. A voz de Huon falhou quando ela rugiu com toda a força dos pulmões, socando o peito com o punho, os olhos fixos em Kalimvar. Cada pelo do corpo de Arden se eriçava, um arrepio percorrendo sua pele. Ildris e Tarron se aproximaram de Huon, acenando com a cabeça em sinal de aprovação antes de segui-la. O dever dos fortes é proteger os fracos, bradaram em uníssono. Ao redor da câmara, os outros cavaleiros e capitães seguiram o exemplo, um fervor se espalhando pelo ar. Perdemos irmãos, perdemos irmãs, mas nunca deixaremos de lutar. As veias saltavam no pescoço de Kalimvar enquanto ele gritava, socando o peito com o punho. A dor é o caminho para a força, bradou a câmara em resposta. O coração de Arden batia forte contra as costelas, todos os sons ao seu redor sucumbindo ao impacto de seu punho contra o peito e à vibração que emanava de seu sigilo. Nunca vamos parar, rugiu Kalimvar. A lua de sangue vai surgir. A voz de Kalimvar baixou por um instante, depois se elevou em um grito. Mas estaremos lá para recebê-la. Com os olhos fechados, as pernas pendendo da beira do planalto e a brisa suave equilibrando o calor tênue do sol poente, Arden inspirou profundamente, os ombros relaxando ao expirar. Ele estava sentado bem na beira do grande planalto, logo além da muralha leste de Ardou.
O planalto se elevava a 12 ou 15 metros acima da vila, se é que ainda podia ser chamada de vila. Arden tinha certeza de que ela já havia superado esse título séculos atrás. Ele nunca questionara o motivo da construção da plataforma, não conseguia ver nenhuma utilidade prática para ela além de ser um belo lugar para contemplar o pôr do sol, mas, após a reunião na sala de guerra, começou a suspeitar que tivesse algo a ver com dragões. Que outra razão poderia haver para uma cidade construída na encosta de uma montanha ter um enorme platô onde nada se erguia? Mas agora não havia mais nenhum Draleide. Exceto Kalen. Só de pensar no nome de Kalen, Arden sentia um nó na garganta. Então é isso. Você vai simplesmente me deixar? As palavras de Kalen ecoaram na cabeça de Arden. Ele abriu os olhos, uma momentânea sensação de calma o invadindo diante da visão deslumbrante da luz laranja-avermelhada do pôr do sol incidindo sobre o manto de nuvens pontilhado de montanhas que se estendia logo abaixo da cidade. A luz penetrava nas nuvens normalmente brancas como a neve, fazendo-as brilhar com uma aura incandescente. Ao longe, o sol semicircular, contrastando com o fundo azul e branco, desaparecia no horizonte. Eles estão mortos, Aen. Todos eles estão mortos. Quando aquele nome saiu da boca de Kalen, foi a primeira vez em quase 3 anos que Arden ouviu ser pronunciado em voz alta. Ele frequentemente tinha sonhos ou memórias do passado, e nele seus pais o chamavam pelo nome de batismo, mas ele nunca o ouvirá ser dito em voz alta. Na verdade, ele nunca pensou que veria sua família novamente, muito menos ouviria seu nome. Era algo com que ele tivera que se conformar depois de receber o sigilo. Olhando para o céu vermelho alaranjado, Arden pressionou a mão contra o sigilo fundido ao seu peito. Mesmo através da camisa, estava frio ao toque, como sempre. Ele manteve a mão onde estava a ouvir passos atrás dele, provavelmente Lirin, que viera conversar sobre o discurso de Kalinvar. Uma leve vibração ainda persistia no sigilo de Arden desde aquele discurso. As palavras de Kalinvar acenderam uma chama dentro de muitos dos cavaleiros, até mesmo em alguns que se opunham veementemente à ideia de buscar aliados não muito tempo atrás. Mas algo parecia diferente em Kalinvar, como se ele fosse um homem completamente diferente. Kalinvar sempre fora ponderado e calmo. Mas na câmara, Arden vira uma fúria fria arder nos olhos de seu grão-mestre, um fervor. Carrega o sigilo há quase 600 anos. E durante quase 200 desses anos, vim aqui para assistir ao pôr do sol quase todos os dias em que estive no templo. Arden se virou, surpreso ao ouvir a voz de Huon. Ele nunca conseguirá identificar seu sotaque. Huon era uma das 17 sobreviventes da queda. O que significava que Arden sempre soubera que ela havia vivido pelo menos 4 séculos. Mas, ao vê-la naquela época, ele não conseguia conceber a ideia de que seu rosto tivesse testemunhado mais de 600 verões. Ela parecia não ter passado por mais de 30. Seus cabelos eram castanho escuros e sua tez não era muito diferente da de qualquer pessoa em Ilhanara, embora talvez um pouco mais pálida do que a maioria que Arden conhecia. Seus olhos eram de um verde profundo. Ela era uma das melhores guerreiras que Arden já vira, talvez só atrás de Kalinvar, Varlin e Ilarin, e ainda assim possuía uma bondade singular. O que mudou? Perguntou Arden, voltando-se para o pôr do sol enquanto Huon se sentava ao seu lado. Irmã Capitã. Huon deu um sorriso suave para Arden ao ouvir falar de seu novo título, e então soltou um suspiro. Depois da queda, ficou difícil enxergar a beleza nas coisas. Até mesmo Kalinvar passou dias no jardim tranquilo depois daquela noite, sentado em silêncio. Perder tantos irmãos e irmãs cavaleiros, isso me despedaçou, pedaços que ainda estou tentando juntar. Arden sentiu Iritinia, Alenor e Veratin morrerem. Cada morte arrancou-lhe o fôlego, queimando-o por dentro desde seu sigilo. A tristeza e a perda que o consumiram foram verdadeiramente excruciantes. Ele não queria imaginar a dor que Huon teria sentido ao perder todos os seus cavaleiros, exceto 16. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. A dor é o caminho para a força, Arden. A dor é o caminho para a força, repetiu Arden a frase, incapaz de esconder sua tristeza. Huon se mexeu um pouco, curvando o lábio inferior por um instante. Você diz as palavras, mas entende o significado delas. Arden hesitou. Sim. Através da dor, nos tornamos mais fortes. Ela nos endurece. Ela nos tempera. A dor nos prepara para o que está por vir. Huon apenas assentiu levemente em resposta, seu olhar se voltando para as nuvens abaixo. O que você fez em Kinspas não foi fácil, disse ela após alguns instantes de silêncio. Poucos de nós sequer chegam a fazer algo assim. Contemplar a vida que sacrificamos. Arden assentiu com a cabeça,
o coração apertando e uma sensação de dormência tomando conta de seus músculos. Você fez a coisa certa, Arden. Será que eu fiz isso? Perguntou Arden, erguendo a cabeça. Eu o abandonei, Huon. Ele é meu irmãozinho. Eu deveria protegê-lo. Eu deveria mantê-lo em segurança. Quando ele nasceu, eu disse à minha mãe que faria isso. Eu disse a ela que sempre cuidaria dele, mas ele precisava de mim, e eu fui embora. Por mais que Arden tentasse bloquear a voz de Kallen, ela ecoava cada vez mais alto em sua mente. Mamãe, papai, ela, Faenir, todos eles estão mortos. Você foi embora porque precisava, Arden. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Arden. Você ouviu o que ele disse? Todos eles estão mortos, Huon. Meu pai, minha mãe, minha irmã, Faenir. Kallen está sozinho. Arden levou a mão ao rosto e enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Ele sempre imaginara que sua família seguirá em frente. Claro que eles o teriam lamentado, mas se ele não tivesse aceitado o sigilo, teria morrido de qualquer maneira, então teriam lamentado de qualquer forma. Pelo menos assim, ele ainda poderia protegê-los. Ele imaginara que ela tivesse se casado, Kallen tivesse se juntado à guarda da cidade e que seus pais estivessem tão felizes como sempre foram. Tinha sido muito mais fácil não saber. Uma mão repousou nas costas de Arden. Sinto muito. Meus pais também faleceram depois que tomei o sigilo, junto com meus 3 irmãos, quando Ilhanara Ocidental ainda era conhecida como Irundir. Embora eu nunca tenha falado com eles, sei que estavam dentro das muralhas quando os Ginarianos arrasaram a cidade. Os selvagens não deixaram ninguém vivo. Nossos batedores sabiam do ataque iminente dias antes de acontecer, mas como a sombra não estava envolvida, tive que ficar parada e assistir minha terra natal queimar. Os olhos de Huon brilharam à luz do pôr do sol, lágrimas brotando. Gostaria de poder dizer que fica mais fácil. Mas não fica. 648 anos se passaram desde aquele dia. A dor não diminuiu. Ela simplesmente me visita com menos frequência. Como você consegue continuar? Um passo de cada vez, disse Huon com uma risada carregada de melancolia. Ela soltou um suspiro profundo. Ao aceitarmos o sigilo, juramos renunciar às nossas vidas passadas e a tudo que nos prende a quem éramos. Isso não significa esquecer, Arden. Significa que devemos nos comprometer com a Chiron para que possamos fazer o que precisa ser feito. Você não abandonou seu irmão ao ir embora quando foi, porque nós não o abandonaremos. Arden assentiu com a cabeça, ponderando as palavras de Huon. Não importava o que ela dissesse, ele não conseguia se livrar da culpa. Mas imaginou que fosse algo com que simplesmente teria que aprender a conviver. E mais, disse Huon, você tem mais sorte do que a maioria. Seu irmão agora é um Draleide. Com a lua de sangue surgindo e a sombra ameaçando o continente, nossos caminhos estão inextricavelmente ligados. Você o verá novamente e terá a chance de ficar ao seu lado. Um sorriso momentâneo surgiu nos lábios de Arden ao pensar nisso. Ele fitou o manto de nuvens abaixo do planalto, observando 2 condores angios descerem de uma cavidade natural na encosta de um pico a cerca de 60-90 metros de distância. Seu sigilo lhe concedia a visão necessária para detectar as marcas pretas em forma de T nas costas das aves. Ele observou em silêncio enquanto as criaturas deslizavam majestosamente sobre a superfície das nuvens antes de mergulharem através da tela branca. Como está Kalinvar? Ele está com dores, disse Huon, com ternura na voz. Ele vai se recuperar, mas quando uma pessoa vive tanto quanto Kalinvar e Veratin viveram, vocês se tornam uma constante no mundo um do outro. Um ponto de referência. Âncoras às quais o outro está preso. Sem Veratin, Kalinvar está, mordeu o lábio, procurando a palavra certa. Desequilibrado. Ele precisará de nós ao seu lado, agora mais do que nunca. Ao dizer isso, não estou aqui apenas para confortá-los. Ele pediu por vocês. Kalinvar fechou a porta atrás de si ao entrar na sala que outrora fora o escritório de Veratin e que agora lhe pertencia. Tal como seu próprio escritório, o de Veratin era iluminado por várias velas de cera de abelha dispostas em nichos de pedra por toda a sala. Uma firme cadeira de couro encostava-se à parede do fundo, atrás de uma longa escrivaninha de pedra esculpida. Mesmo enquanto Kalinvar a observava, conseguia lembrar-se do seu velho amigo sentado na cadeira, debruçado sobre pergaminhos e textos antigos, instruindo sobre as muitas coisas que ele desconhecia, que, apesar dos ensinamentos de Veratin, ainda representavam um abismo sem fundo. Assim como o próprio escritório de Kalinvar, o de Veratin continha pouco mais do que a escrivaninha e a cadeira, embora fosse pelo menos 4 vezes maior.
Ambas as paredes, à esquerda e à direita, continham centenas de compartimentos abertos esculpidos diretamente na pedra, estantes de livros, por assim dizer. Cada compartimento estava repleto de pergaminhos e textos antigos, a ponto de transbordarem, com pedaços de pergaminho e fitas saindo da parede. Kalimvar não pôde conter o riso, empurrando a ponta de um pergaminho gasto de volta para o lugar. Fora Veratin quem insistira para que Kalimvar aprendesse as histórias de Eferia, memorizando-as como se fossem suas. O passado é a tapeçaria da qual aprendemos os passos que não devemos dar, dissera Veratin. Estude-o, aprenda com ele, conheça-o. Só então poderemos evitar repetir os erros daqueles que nos precederam. Ignore-o e condene-se a ser a história da qual a próxima geração aprenderá. Você era um homem sábio, meu velho amigo. Kalimvar passou o dedo pela estante, onde a pedra estava lisa devido ao desgaste de milênios de uso. Mais sábio do que eu jamais serei, mesmo que eu viva para ver mais 1000 verões. Contornando a mesa, Kalimvar hesitou por um instante antes de se sentar na cadeira de Veratin. Parecia errado, sentado ali. Assim como o título de grão-mestre parecia errado diante de qualquer outro nome que não fosse o de Veratin. Entre irmão Arden. Só depois de falar, Kalimvar percebeu que nem sequer esperara Arden bater. Sentirá a pulsação do sigilo de Arden muito antes de o jovem chegar à porta. Ao entrar na sala, Arden lançou um olhar estranho para Kalimvar, e Kalimvar pôde sentir sua curiosidade, mas o jovem não fez perguntas. Sente-se, disse Kalimvar, apontando para a cadeira de madeira que ficava em frente à mesa de Veratin, a dele. Arden assentiu com a cabeça, sentando-se na cadeira que parecia mal suportar o peso de seu corpo. Eu sei que Huon já falou com você, e ela tem muito mais facilidade com as palavras do que eu jamais terei, mas eu queria falar com você pessoalmente. Você sabia? A pergunta pegou Kalimvar de surpresa. Ele tamborilou os dedos na mesa, passando a língua pela parte de trás dos dentes inferiores. Sim, disse ele, encarando Arden. E você não disse nada. Não haveria consolo nisso, Arden. Saber que seu irmão era o Draleide não mudaria nada. Eu precisava que você estivesse concentrada. Arden assentiu distraidamente, com o olhar perdido. Mesmo que Kalimvar não tivesse conseguido decifrar a raiva e a perda na linguagem corporal de Arden, ele podia senti-las emanando de seu sigilo. Teria sido assim que Veratin sempre soubera o que dizer? Era uma ferramenta poderosa, conhecer, sem sombra de dúvida, as emoções e os sentimentos daqueles sob seu comando. Kalimvar sentia-se culpado por isso, mas não se absteve de utilizá-lo na sala de guerra. Kalimvar suspirou, apoiando as palmas das mãos na mesa e se levantando. Levará tempo para decidirmos o caminho a seguir. Kalimvar encostou-se na parede dos fundos do escritório e cruzou os braços. Por mais ansiosos que os cavaleiros estivessem na câmara de guerra, esse fervor logo será substituído pela calma, e com a calma vêm as dúvidas, e encontrar aliados não será fácil. As novas facções dispersas que estão surgindo pouco se importarão com o que temos a dizer. Suas únicas preocupações serão tomar e consolidar o poder. As nações que tentam se libertar do domínio do Império estarão focadas em sua tarefa. Os elfos e anões, aqueles que se lembram de nós, há muito nos repudiaram. Arden permaneceu sentada em silêncio, ainda olhando para algo no canto do escritório. Por quê? Ninguém de nenhuma das duas raças jamais foi chamado para servir sob o comando de Ashiron. Eles acreditam que isso é a prova de que não é Ashiron que servimos. E qual é a verdade? Arden ergueu a cabeça, com os olhos penetrantes. Os anões estão sob o patrocínio de Afaezir. Ashiron não tiraria nada do rebanho de seu irmão. E os elfos, bem, seu sistema de honra não lhes permite estar entre nós. Eles não seguem um código que os una a todos, mas simplesmente um criado por cada indivíduo, e o fazem com fanatismo. E tudo isso, irmão, é o motivo pelo qual devemos encontrar o Draleide. Se realmente quisermos encontrar aliados neste continente, será por meio dele. Ele é o elo comum que compartilhamos. Os elfos, os anões, as facções incipientes. Ele é o grito de guerra. A atenção de Arden foi despertada, e seu olhar encontrou o de Kalimvar. Enviarei Lirin para buscar respostas em sua rede de contatos. Primeiro para Quinspas, depois para Berona. Nós o encontraremos. E quanto a mim, grão-mestre? Kalimvar sorriu, um largo sorriso se espalhando por seu rosto. Reúnam Huon e os outros. Levem-nos para a Câmara do Coração. A guerra contra a sombra não para enquanto fazemos planos. Agora, vamos fazer os filhos de sangue sangrarem. Arden se levantou. Imediatamente, grão-mestre.
Esse título jamais soaria bem aos olhos de Kalinvar. Assim que a porta se fechou atrás de Arden, o sigilo de Kalinvar pulsou, um arrepio percorrendo seu corpo. Ele cerrou os dentes, os dedos se fechando em punhos. Kalinvar, meu filho.